Eu vi recentemente uma postagem no Facebook referente à santidade da Madre Teresa de Calcutá. Enfim, uma moça se opondo à reverência que estavam prestando, chamando aquela mulher de santa, ela disse o seguinte: santo só Jesus, nenhum de nós somos santos, todos somos pecadores. Todo pecador, todo aquele que não consegue vencer o pecado usa muito essa frase, todos nós somos pecadores. Eu também não acredito que a Madre Teresa de Calcutá tenha sido uma santa. Por que eu não acredito? Eu não acredito simplesmente pelo fato dela contradizer o mandamento de Deus, idolatrando imagens de escultura. Só por este mandamento já complicou a vida dela, ela já foi condenada por todos os outros. Porque se tem uma coisa que aos olhos de Deus é abominável, é a idolatria de imagens de escultura. Inclusive ela é acompanhada de maldição. Então, só por isso. Agora, é claro que em alguns pontos eu acredito que ela tenha vivido numa consagração maior do que muitas pessoas, inclusive a mim. Até pelo fato dela ser uma pessoa extremamente generosa, segundo historiadores, e caridosa. Eu nunca li a biografia dela, nem sei se existe uma biografia dela, mas pelo que eu leio, pelo que eu ouço aí pessoas entendidas do assunto falando, é que ela era uma pessoa extremamente caridosa, cuidava muito dos órfãos, dos carentes, enfim. Não estou aqui para defender a Teresa, nem tampouco essa moça, mas estou aqui para refutar o que essa moça disse quando disse que ninguém é santo, que santo só o Senhor, só Jesus, só Deus. Vejamos, vamos olhar pelo seguinte ponto. A partir do momento que todos são pecadores, todos são do diabo. A partir do momento que ninguém é santo, ninguém é salvo. Então essa moça, sendo crente, ela deveria ter pensado pelo menos nisso. Mas ela aí está guiada, influenciada pelos ensinos que ela recebeu, a denominação dela. E eu estou aqui para refutar essa questão. Eu quero deixar bem claro para você que não existe salvação para quem pratica o pecado. Ok? Quem pratica o pecado é do diabo. E o que é o pecado? Antes de falarmos sobre isso, eu quero que você abra aí a sua Bíblia comigo, em 1 João, no capítulo 3, versículo de número 8. Tá? Então vamos entender a quem pertence um pecador, como essa moça disse. Né? Todos nós somos pecadores, ela afirmou. Eu não creio assim. Eu conheço pessoas que vivem em santidade. Ok? Eu já vivi durante muito tempo, agora estou voltando com uma dificuldade, mas eu creio que hei de alcançar, de me restabelecer espiritualmente. Vamos lá, 1 João 3,8 diz o seguinte: quem pratica o pecado é do diabo. O termo diabo significa enganador. Então quem pratica o pecado, quem vive na prática do pecado, aquele cujo pecado é um hábito na sua vida, ele é do diabo. É do enganador, do falso Deus. Porque o diabo, o enganador, peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. 2 pontos. Para o quê? Para desfazer as obras do diabo, do enganador. E quais são as obras do diabo, do enganador? O pecado. Ok? As obras do diabo, do enganador, são os pecados. 9. Qualquer que é nascido de Deus não pratica o pecado. Não é praticante do pecado. Porque a sua semente, em Lucas 8,11 você vai ver que é a palavra de Deus, permanece nele. E não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. No que? 2 pontos. Qualquer que não pratica a justiça, ou seja, que não vive em santidade, e não ama a seu irmão, seu próximo, não é de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo isso? Então, quem pratica o pecado é do diabo. Se essa moça disse que todos nós somos pecadores, literalmente
ela nos colocou numa condição de filhos do diabo, de servos de Satanás, do falso Deus, do enganador. Eu não sei ela, mas eu não faço parte desse grupo. Pelo menos estou lutando para sair dele e nunca mais voltar. Agora, se ela continua nele por conta daqueles pastores que de cima do púlpito dizem todos nós somos pecadores, amém? E ela fala amém também, então que seja ela e eles. E não eu nem você. Porque quem pratica o pecado é do diabo. Agora, o que é o pecado? 1 João, capítulo 3, versículo 4. Você vai achar da forma mais correta essa tradução nas Bíblias versão contemporânea, que geralmente é a Thompson, utilizada por algumas igrejas batistas, a NVI, a King James e a Revista Atualizada. Você vai achar lá corrigido o erro de tradução. Porque na minha Revista Corrigida diz assim, ó, qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Quando a tradução correta deveria ser qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Tá? Então o que é o pecado? É a transgressão, a desobediência aos mandamentos, à lei de Deus. Isso é o pecado. Então, se você quer saber o que é um pecado, não vai pelo que o seu pastor diz. Verifique se nas leis de Deus existe aquela, vamos dizer assim, aquela lei que te reprove na sua conduta. Beleza? Então é só para você entender. Então, quem transgride a lei é do diabo, porque o transgressor, o desobediente à lei, é um pecador. E quem pratica o pecado é do diabo. Certo? Quem pratica o pecado é do diabo. Agora vamos lá. Hebreus. Capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu tenho que procurar seguir a paz com todos, é lógico que aqui se refere aos irmãos, e a santificação, sem a qual, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ou seja, ninguém terá salvação. Aqui o Senhor se refere a Deus e não a Jesus Cristo na sua vinda. Beleza? Logo, o que essa moça falou não tem o menor sentido. Ok? Não tem o menor sentido. Quem pratica o pecado, o pecador é do diabo. Ah, mas aquele que diz que não peca é mentiroso. Vejamos. 1 João, capítulo de número 1, versículo 8, 9 e 10, que trata justamente disso. Vamos entender isso. Se dissermos que não temos pecado, ou seja, que eu não tenho pecado em mim, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Beleza? Até porque eu vou conhecendo a verdade e a verdade vai me libertando, vai me dando consciência do que eu estou fazendo, eu vejo que é errado e vou, né, sendo aperfeiçoado, renunciando os pecados, deixando a prática daquilo que eu ganhei consciência, do pecado que eu cometia na ignorância, sem ter o menor entendimento. O versículo 8 se refere a isso. Todavia, olha o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, depois que ganhamos entendimento, nós irmos lá e confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, porque a injustiça é a transgressão da lei. O justo é o praticante, o injusto é o transgressor, é o criminoso, é o pecador. Beleza? Então, se eu confesso, a minha justiça é restabelecida. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, olha só, se dissermos que não pecamos, pretérito, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então aqui nós vemos duas condições que não tem nada a ver com a interpretação que as pessoas dão. Primeiro, se dissermos que não temos pecado, ou seja, o pecado habita no meu corpo, eu estou ouvindo o evangelho, ganho consciência de que a vida que eu estou levando é errada, vou lá, confesso, admito, a minha justiça é restaurada. Porque a partir do momento que eu conheço a verdade, eu me vejo como pecador, confesso o meu pecado, me torno, a minha justiça é restabelecida. E assim eu vou, todos os dias que eu vou ouvindo o evangelho, que a palavra vai reprovando minha conduta, meu modo de pensar e agir, eu vou confessando e vou sendo aperfeiçoado e a santidade vai se multiplicando e a verdade, eu vou conhecendo a verdade e vou sendo liberto. É um processo. Aqui não está em nenhum momento dizendo que eu estou praticando o pecado.
Ok? Até porque no versículo de número 2 diz o seguinte, ó, capítulo 2, versículo 1, perdão. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo sobre o pecado e a confissão, para que não pequeis. Então não teria o menor sentido. Se fosse nesse sentido, ó, vocês são praticantes do pecado, vocês vivem ali no pecado. Aí depois eu venho e falo, estou dizendo isso para vocês não pecarem? Então o versículo de número 8, ele diz respeito ao descobrimento dos meus pecados, por meio do conhecimento da verdade. O versículo 9 fala da confissão. Quando eu ganho consciência, me vejo como injusto, eu confesso o meu pecado, admito o meu erro, falo, olha, eu realmente fui pego na palavra por essa condição, eu faço isso. Eu admito, recebo oração e minha justiça é restabelecida. No versículo 10 diz respeito ao que havia cometido. Se dissermos que não pecamos, ou seja, que não havíamos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que confunde é que pecamos aqui, que está na primeira pessoa do plural, tanto no presente como no pretérito, se escreve pecamos. E o indivíduo, por não ter conhecimento, ele acaba usando pecamos, né, da primeira pessoa no plural, no sentido presente. E na verdade ele está se referindo ao pretérito, ao passado. Beleza? Tanto é, como eu disse, capítulo 2, versículo 1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se uma condição, se acontecer de alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Alguém que vai te defender diante daquele que pode te ajuizar. Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação, o sacrifício pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de toda a humanidade que se arrepende. Ok? Então, quem pratica o pecado é do diabo. Quem pratica o pecado é do diabo, não é de Deus. Não tem sentido uma pessoa dizer que é de Deus se ela vive na prática do pecado. Até porque nós lemos lá em Hebreus 12, 14, o seguinte: seguir a paz com todos e a santificação, que é um processo de aperfeiçoamento, onde o santo se coloca para se tornar mais santo a cada instante. Né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o Senhor ali se refere a Deus e não a Jesus Cristo. Porque quando Jesus Cristo vier, todo olho verá, justos e injustos, e lamentarão por isso. Ok? Os justos o esperam para a salvação, e os outros que não o têm esperado, ou seja, não têm se preparado para isso, ou não creem, serão condenados, lamentarão. Beleza? Aqui também, em 1 Pedro, capítulo de número 1, do versículo 13 ao versículo 16, encontramos o seguinte: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, preparando para as cargas que virão, sede sóbrios, conscientes, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. A graça que foi oferecida quando ele se manifestou, trazendo salvação a todo aquele que nele cresce. Ok? Como filhos obedientes, não vos conformando, ou não vivendo em conformidade com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Aquilo que você praticava quando não tinha entendimento. Porque a ignorância, à medida com que conhecemos a verdade, a ignorância ela é retirada. Reconhecemos nossos erros, admitimos, confessamos e somos justificados. 1 João, capítulo 1, versículo 9, que nós já lemos. Beleza? Versículo de número 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então quer dizer que se o indivíduo não for santo, ele não tem salvação. Simples assim. Não existe salvação para quem não é santo. Quem vive na prática do pecado está condenado. Não tem salvação. Então essa moça, o que ela afirmou é refutado pela verdade. Esse é o grande problema. Muitos líderes sem entendimento têm formado filhos do diabo. Muitos líderes sem entendimento não têm conseguido proporcionar a libertação, porque eles não conhecem a verdade, nem eles são libertos. E também não conseguem proporcionar a libertação por meio daquilo que ensinam, por meio daquilo que pregam. Porque não há santidade em sua vida. Não há pureza na sua vida. Eles são praticantes do pecado. E sendo assim, são do diabo. Simples assim. Não tem muito o que falar, não tem muito o que discutir. Eu tenho muitos erros ainda, muitos pecados pelos quais
Eu tenho aí conhecido a verdade e ela tem me libertado. Eu ganho consciência e deixo de lado. Tem aqueles que são mais difíceis, tem aqueles que são mais fáceis, mas a luta continua. Eu tenho que alcançar a santidade. Eu tenho que ter o meu espírito, alma e corpo irrepreensíveis para a vinda de Jesus Cristo. Você sabia disso? Vou te mostrar. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23. Diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, que é a formação espiritual, o entendimento, e alma, que é o nosso homem interior, e corpo, que é o homem material, o veículo para a existência terrena, sejam plenamente conservados. Conservados no quê? Na santidade que Deus proporcionou. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se Cristo vier e não te achar irrepreensível, não haverá salvação para você. Se Cristo vier e não te achar santo no entendimento, na alma e no corpo, não haverá salvação para você. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, quem vive dizendo todos nós somos do diabo, todos, né, de forma subliminar, porque quando você diz todos nós somos pecadores, é o mesmo que dizer todos nós somos do diabo. Eu não sou do diabo, eu sou de Deus. Estou num processo de aperfeiçoamento, estou na santidade até então, lutando para que seja mais santo na próxima pregação, e na próxima, e vou admitindo os meus erros, e vou confessando, e vou sendo justificado, me tornando justo, e santo, até que espírito, alma e corpo estejam plenamente santificados, conservados e irrepreensíveis para a vinda de Jesus Cristo, para que eu possa esperá-lo e ser salvo, ter esperança da minha salvação. Então essa moça não tem o menor entendimento acerca daquilo que afirmou. E para concluir, né? Olha só, 1 Coríntios capítulo 6, teria muita coisa a ser dita, mas 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 ao 11, diz assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Quem são os injustos? Se o justo é o praticante dos mandamentos, o injusto é o transgressor. Beleza? Até porque quando nós ganhamos entendimento e reconhecemos a nossa injustiça, ao confessá-la, nossa justiça é restaurada, é reestabelecida. Ok? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aí Paulo vai trazer a listinha do que é um ser injusto, um pecador, um transgressor da lei. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nenhum desses herdará o reino de Deus. Se você se enquadrou em uma dessas questões, desses requisitos aqui, saiba que a sua salvação está comprometida. Deixe de praticar. Confesse, admita e alcance a justiça, ou a justificação de seus pecados. Beleza? Versículo 11. E é o que alguns têm sido. O cara chega na igreja assim. Olha que interessante. O cara chega na igreja com essa vida, com essa rotina pecaminosa. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, batismo nas águas. Mas haveis sido santificados pela pregação do evangelho. Mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, só os santos herdarão o reino de Deus. Só os santos serão salvos. E aqueles que acreditam que é impossível ser santo, aqueles que vivem na prática do pecado, aqueles que são pecadores, todos esses, por serem do diabo, terão a mesma sentença, a condenação eterna. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.